Nesse momento, dos exemplos que a gente já analisou, a gente já viu uma série de operações, né, que o SQL Server pode utilizar nos seus planos de execução. A gente já deu uma olhada no Cluster Index Scan. Na verdade, ele está varrendo, né, o índice cluster inteiro, então está varrendo a tabela inteira para encontrar seus registros. A gente já viu também o Table Scan, onde ele varre a heap inteira à procura de um registro. E a gente também já viu a operação de seek, onde a gente pega e desce, né, navega na estrutura de árvore do índice para achar um elemento do nosso interesse. Isso, gente, pode ser, como se eu estou falando, né, de seek ou index scan, pode ser cluster ou não cluster. Por quê? Porque a estrutura é a mesma, né? A árvore é uma B plus tree. Então a gente vai ver esses elementos, né, frequentemente, toda vez que a gente vai analisando o plano de execução. No exemplo que a gente estava trabalhando, onde a gente tinha um índice cluster, né, ordenado em cima do campo código, o que acontece quando alguém pega e dispara o seguinte comando: select asterisco from tabela where nome igual a Luciano Moreira. Se na minha tabela eu só tenho esse índice cluster, não tenho mais nada que suporte essa minha pesquisa, qual é a única forma que o SQL Server tem de pegar e retornar para o usuário o resultado dessa pesquisa? Se não tem nada para suportar essa pesquisa, ele tem que fazer o que, gente? Ele tem que pegar e navegar por toda a estrutura que eu tenho de dados. Então dá uma olhada aqui embaixo, desde a primeira página no nível folha, o que vai acontecendo? O SQL Server pega a primeira página, pega o ponteiro para a próxima página, lê a próxima página, lê a outra página, continua lendo cada uma dessas páginas. Então ele está fazendo aqui um cluster index scan, até que ele chega na última página e ele retorna o que? Retorna todos os registros que tem o nome Luciano Moreira. Por exemplo, pode ser, sei lá, pode ter sido o primeiro registro, né? Então significa que se eu só tenho um registro com o nome Luciano Moreira, mas eu não tenho nenhum índice para suportar essa pesquisa, o SQL Server teve que pagar um cluster index scan inteiro para achar quem? Para achar o registro do meu interesse. E aí que entram os índices não cluster. Gente, o que é um índice não cluster? Nada mais é do que uma estrutura de índice separada da nossa tabela, né, seja ela um cluster ou uma heap. E essa estrutura separada é uma B plus tree, então ele segue a mesma estrutura que a gente vem discutindo aqui ao longo desse módulo. Só que ele tem o que? No nível folha, ao invés de a gente ter o registro completo, o que eu vou ter no nível no cluster? Eu vou ter um ponteiro, uma referência para quem? Para onde está o meu registro completo. Essa referência pode ser duas coisas. Pode ser uma chave, se essa minha tabela é um cluster. Então eu vou pegar a chave desse meu índice cluster, essa chave vai aparecer nos índices não cluster. Ou se é uma heap, onde você não tem estrutura, não tem organização nenhuma, o que você vai ter é um elemento que é chamado de RID, ou Row Identifier, que é a forma de identificar cada um dos registros dentro dessa tabela. Então, basicamente, o que o SQL Server faz é, ele permite a criação de N índices no cluster, e esses índices no cluster vão ser ordenados por uma outra chave. Então eu posso criar um índice no cluster em cima de nome, em cima de data de processamento, em cima de CPF, data de nascimento, sei lá, em outro campo que seja do meu interesse, de forma que essa estrutura separada permita que um acesso eficiente a esses dados. E na hora que a gente pega e está respondendo a uma consulta onde você não tem todos os campos necessários para responder essa consulta no seu índice não cluster, o que o SQL Server tem que fazer? Ele tem que pegar e dar uma olhada em outro lugar para pegar o registro completo de forma que ele atenda a sua consulta.
Então, se você está escrevendo select asterisco from tabela, mesmo que você esteja aplicando um filtro, né, bem seletivo para a sua consulta, invariavelmente o SQL Server vai ter que ir na tabela, mesmo que você tenha um índice não cluster que suporte essa consulta, mas ele vai ter que ir na tabela para encontrar o registro completo, porque você pediu select asterisco, isso é, me traga todos os campos daquele objeto. Tá? Essa operação de sair de um índice não cluster, uma vez que você encontrou o elemento de seu interesse, e dar uma olhada, né, fazer um lookup nessa outra estrutura completa, é o que a gente chama de bookmark lookup. Então é uma olhada, esse lookup que você está fazendo, e para você dar essa olhada, você precisa de uma marcação para identificar o seu registro. Isso é o que a gente chama de bookmark lookup. Esse bookmark lookup, gente, é o nome lógico da operação. Por que ele é o nome lógico da operação? Porque internamente, na hora que o SQL Server está executando essa operação, pode ser um read lookup, se você está fazendo um lookup numa tabela heap, ou pode ser o que a gente chama de um key lookup, se você está fazendo um lookup e um índice cluster. Então, basicamente, o que acontece? Ou o SQL Server utiliza o role identifier, que é a combinação de file ID, page ID e slot ID, ou ele utiliza a chave do seu índice cluster para fazer encontrar o registro completo. E qual dos dois é eficiente em termos de leituras de páginas? O mais eficiente, a gente vai ver, é o read, é uma heap. Isso às vezes parece um pouquinho de contrassenso, porque a gente sempre fala, olha, utilize índices cluster é muito bom, e índice cluster é fantástico para uma série de coisas, mas eventualmente você pode encontrar utilidade para uma heap dentro do seu ambiente. Tá? Então essa discussão, esses detalhes fica para um segundo momento, mas entenda que toda vez que você vê um read ou um key lookup, é a operação de bookmark lookup acontecendo. Tá? E aí, imagina o seguinte, então eu acabei de mencionar, eu tenho um índice cluster que pode ter vários índices não cluster. E vamos supor que esse índice não cluster é um índice que eu criei e é um índice em cima do campo nome. Gente, se ele é um índice em cima do campo nome, na hora que eu criei esse índice, o que o SQL Server ele fez? Ele pegou e criou aquela estrutura de árvore ordenada pelo campo nome. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa, um seek, utilizando esse índice atrás de Luciano Moreira, o que vai acontecer? O SQL Server vai pegar, vai navegar, saindo da página raiz, e ir até o nível folha desse meu índice, à procura do Luciano Moreira. Só que, como eu mencionei para vocês, o que eu vou encontrar no nível folha do meu índice não cluster? Eu vou encontrar a coluna que eu estou indexando e, nesse caso, que é um cenário não cluster junto com o cluster, eu vou encontrar o que? A chave do meu índice cluster. Então, nesse caso, se eu estou pesquisando o Luciano Moreira, o que eu tenho? Eu tenho no nível folha o nome Luciano Moreira e o ID, o código do meu registro. Só que, qual que é a minha consulta? Minha consulta é select asterisco from tabela. Então, eu tenho mais os campos de CPF, data de nascimento, por aí vai. Então, eu não consigo atender a consulta somente com o meu índice no cluster. É necessário que o SQL Server faça um bookmark lookup, que é, nesse caso, um key lookup. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar a chave 1, vai lá na raiz do meu índice cluster e vai descer, vai navegando através do meu índice cluster para achar o que, gente? Para achar o registro de código 1, e esse registro de código 1, como ele está no nível folha do meu índice cluster, ele contém o que, gente? Ele contém todos os campos da minha tabela. Então está aqui o registro que atende a minha consulta, select asterisco from tabela where nome igual a Luciano Moreira. Isso aqui é um seek seguido de um lookup. Isso é muito comum da gente ver nos planos de execução. Qual que é o total de páginas que foi lido para executar esse plano?
Se a gente contar a navegação do no-cluster, né, saindo da raiz, eu tenho 1, 2, 3 páginas. E a navegação do cluster é 1, 2, 3 páginas. Então, para executar essa consulta, foram necessárias um total de 6 leituras de páginas para entregar a resposta. Pensando no cenário onde a gente tem um índice não cluster com uma heap, o que vai acontecer? O seek acontece da mesma forma, então eu utilizo um índice não cluster para fazer uma busca atrás do Luciano Moreira, só que agora eu não tenho mais aquela estrutura de árvore onde eu tenho os meus dados. Uma heap, eu tenho uma ausência de quê, gente? Uma ausência de organização. Então, na hora que eu olhar o nível folha do meu índice não cluster, ao invés de uma chave, né, de um índice, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar aquele nosso row identifier, que fala, olha, o registro que me interessa está no arquivo 1, na página 55, no slot 0. E aí, com essa informação, o que o SQL Server faz? Ele pega e vai diretamente na página onde está o meu dado. Então ele pega, cai diretamente na página e recupera quem? Recupera o meu registro completo com todas as colunas, porque eu pedi um select asterisco. E nesse cenário eu somente precisei fazer o que, gente? 4 leituras de páginas. Então, em termos de leitura de página, isso é mais eficiente do que ter um cluster com um não cluster. Agora, não pensem que por conta disso vocês simplesmente vão chegar e vão falar o seguinte: olha, então não vou mais adotar índice cluster. Não, pelo contrário. Índice cluster tem uma série de outros benefícios, como por exemplo, favorecer range scan, que a gente não tem em uma heap. Então, o índice cluster, gente, ele é importante e ele é uma ótima recomendação na grande maioria dos casos, ok? Então, não entendam essa diferença, mas analisem caso a caso, onde vocês vão usar heap ou cluster.